Seguimos agora para o momento de análises destas questões apresentadas nesta terça-feira com o Issau Agostinho e também o Wellington Calazans. Boa noite aos dois. Boa noite, Sansão Dombaste, boa noite, Issau Agostinho, e a você assistindo a Hora 10, é um prazer estar aqui de volta. Wellington, e é consigo que começamos. Que influência pode ter a visita de Mohamed Abbas a Moscou na resolução do conflito em Gaza? Ora, sabemos que Mahmoud Abbas ele tem um discurso um pouco diferente daquele que é apresentado pelas forças de resistência da Palestina. No entanto, o momento exige o apelo de apoio a toda a comunidade internacional, e foi em busca disso que ele visitou a Rússia e ouviu de Vladimir Putin a defesa do direito à instauração do Estado da Palestina e também a promessa de apoio ao povo da Palestina de um modo geral. Para além do repúdio, obviamente, às ações genocidas de Israel em curso em Gaza, o que também reforça a empatia entre os russos e os muçulmanos. Sabemos que dentro da Rússia existe um percentual de muçulmanos que também é bastante integrado à sociedade, sem nenhum tipo de preconceito, e o Vladimir Putin sabe lidar muito bem com estas diferenças religiosas. Mahmoud Abbas ele precisa fazer um pouco mais do que esses esforços de visitas e de apelos para poder manifestar todo o sofrimento do povo da Palestina nesse momento. Há muitas queixas por parte do povo do seu país, considerando ele extremamente apático e até passivo diante de toda a situação. Obviamente que ele tem pouco a fazer para além de apelos. No entanto, é preciso, pelo menos, calibrar melhor o seu discurso para que não pareça ser apenas um espectador distante de algo que o povo que ele representa está sentindo na pele. Então, Sansão, esta visita ela pode representar para o povo da Palestina um reforço também daquilo que foi iniciado recentemente pela China, quando 14 forças que estavam em permanente choque acabaram por assinar um acordo e, com isso, passam a trabalhar unidas, especialmente o Hamas e a autoridade palestina, porque isto era um entrave muito grande para a unidade dentro do país. E eu falo país porque eu estou com a maioria, né, das nações que aprovam o Estado da Palestina. Então, é urgente que estas medidas sejam tomadas para a implementação desse Estado da Palestina, para resolver finalmente a questão da soberania daquele povo antes que o Holocausto seja concluído, né? Porque Israel avança todos os dias. É isso aí, Sansão. Wellington, uma vez que tocamos aqui também no que Putin e Abbas falam em pressão dos Estados Unidos à ONU, no momento em que também Antony Blinken adia a sua viagem que estava prevista para hoje ao Médio Oriente, há também informações de que Hamas fez saber que não irá participar da próxima ronda de negociações agendada para quinta-feira. Qual é a análise que se impõe fazer a estas questões? Aquilo que eu falei ontem, a guerra é inevitável, a viagem de Antony Blinken foi adiada por questões de segurança. Ele sabe que se ele chegar em Israel, ele pode ter dificuldades de evacuar, e por isso ele evita. E a promessa de dinheiro, observe que essa promessa é aquilo que eu falei sobre a corrupção. Eles prometem dinheiro para investir na indústria bélica dos Estados Unidos, não é? O mesmo que está acontecendo o tempo inteiro na Ucrânia, e parece que estão enviando rios de dinheiro para a Ucrânia, e não é bem assim. Daquilo que prometem à Ucrânia, só menos de 10% chegam à Ucrânia, e desses 10%, 80% vão para a corrupção da Ucrânia. Então, não existe nenhum tipo de garantia
sobre a viagem de Antony Blinken como algo seguro. Mas temos que levar em consideração que Israel tem feito muito pouco para que a paz possa ser estabelecida e, por isso, os movimentos são completamente de guerra. Então, lamentavelmente, Sansão, é o cenário que nós temos e que dificilmente vai ser alterado. Muito pelo contrário, ele deverá ser agravado nas próximas semanas. Wellington, gostava também de ouvir a sua posição em relação a este elogio dos senadores americanos. Se eles falassem português e assistissem à Hora 10, né, eles iriam saber que isso é propaganda e que a realidade no campo de batalha é outra. Existe muita propaganda, mas as informações que chegam através de não só de redes sociais voltadas para as questões militares, mas também de alguns canais independentes de outras regiões do planeta, apontam para perdas. Por exemplo, hoje pela manhã, mais de 364 homens ucranianos foram dizimados num ataque russo, em 2 operações militares apenas. Então, este número, e considerando que as tropas são extremamente limitadas e já ocupadas por quadros mal treinados ou não treinados, e também por mercenários, inclusive quadros oriundos da própria NATO, que estão estampando as bandeiras dos seus respectivos países nos uniformes, tudo isso revela a falta de estratégia que nós falamos aqui no programa de ontem. Não existe ocupação de um terreno inimigo quando o seu terreno está ocupado, você não recuperou o seu território e você pulou a cerca do vizinho. Foi isso que a Ucrânia fez, pulou a cerca do vizinho. E desculpa cortar, Wellington, hoje mesmo a Ucrânia veio dizer que o objetivo desta incursão não é ocupar como tal aquela cidade russa. Será que quer ganhar aqui uma melhor posição na mesa das negociações? Não, porque se você pula a cerca do vizinho e não domina o território dele, você fez o quê? Você permitiu que os seus soldados fossem dizimados. Você perde popularidade dentro e perde poder de barganha fora. Por quê? Porque a sua casa já está invadida em mais de 20%, né? Na verdade são 22%, 23%, e você invade outro país e não mantém uma retaguarda, não tem logística para manter as tropas, não tem segurança sequer aérea para garantir os ataques que são eletrônicos hoje de drones. Que tipo de conquista é essa? Não existe conquista. Sejamos muito honestos com o nosso público. Propaganda pura, que não vai dar em nada, mais sacrifício de ucraniano e aquela profecia de Joe Biden até o último ucraniano está chegando cada vez mais próxima de ser concretizada. No entanto, o que se pode esperar aqui nos próximos tempos é de facto, na vossa opinião, uma questão para os dois, de alguma forma o reatar das negociações, ou fica tudo de alguma forma colocado de lado, tendo em conta esta incursão da Ucrânia? Não é a questão da incursão, foi a maneira como os civis russos foram atacados e, como foi dito ontem pelo próprio presidente russo Vladimir Putin, as negociações de paz estão encerradas, não vai haver mais. A Rússia nunca teve interesse de fazer uma guerra rápida, porque ela sabe que não é contra a Ucrânia que ela está lutando contra os países da NATO, e o objetivo de prorrogar esta guerra é exatamente quebrar as economias e trocar os governos. Isso foi dito muito claramente em 2022 por Vladimir Putin. Ele já conseguiu mudar 16 governantes dos países europeus em especial, não é? Enfraqueceu o Joe Biden num nível que ele não consegue ser candidato à reeleição. Observe quantas mudanças foram conquistadas aqui pelo esticar dessa guerra, vamos usar uma expressão popular. Então, os russos não irão atacar com armas nucleares, como essas provocações pretendiam que ocorresse para justificar uma ofensiva proporcional, prejudicando assim a Rússia no seu território. Portanto, vai haver o quê? Esticar mais a guerra,
quebrar mais as economias, provocar mais caos econômico e fazer com que a rendição seja total e irrestrita por parte dos ucranianos, uma vergonha para todos os países da NATO. Wellington, uma retoma com várias implicações. Mas eu preciso atualizar alguns dados aqui apresentados pelo colega Saulo Agostinho. O Paraguai não está gozando de uma boa relação com os Estados Unidos nesse momento. Na semana passada, por exemplo, o Paraguai pediu formalmente aos Estados Unidos que retirem o embaixador do país após o Washington ter imposto sanções severas contra uma tabaqueria controlada pelo ex-presidente Horácio Cartes, acusado de corrupção e ligação ao terrorismo. Então, as relações entre Paraguai e Estados Unidos da América já foram melhores. E há uma tensão muito grande, porque, como falei em edições anteriores aqui deste espaço, existe hoje, a partir da Venezuela, em parceria com a China e com a Rússia, um combate às drogas que tem prejudicado bastante interesses que não são públicos, obviamente, por serem financiados por operações ilícitas do tráfico de cocaína, passando necessariamente pelos Estados Unidos, o maior consumidor do planeta. E, com isso, ONGs e também alguns setores dos serviços de inteligência são alimentados por uma espécie de caixa 2 do tráfico de drogas. Isso é uma coisa que toda a América Latina tem conhecimento profundo sobre o tema. Mas sobre a questão da China, a China promete aí muitas mudanças na postura em relação aos países do bloco do Mercosul. E existe também uma situação muito constrangedora entre o Brasil e Estamos com alguma dificuldade técnica para continuar a ouvir os comentários de Wellington, já a olhar para esta última questão da análise internacional, relações entre Mercosul e China. Vamos, de resto, por agora, não sei se já podemos ter os nossos intervenientes, mas por agora penso não ser possível. Vamos para um breve intervalo e retornaremos com outras da atualidade nacional. Até já.